Fala sobre esse movimento que vocês precisam fazer a partir daquilo que vocês querem de fato construir na vida de vocês, né? O que que eu preciso deixar, ou qual comportamento eu preciso deixar de ter para que eu construa um comportamento mais amadurecido. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E essa é mais uma leitura mensal, dessa vez para as pessoas que nasceram no mês de agosto ou se identificam com o signo de Leão, né? Vamos entender como que funciona, como que vai ser, né, o ano de vocês a partir do mês de março, como que é receber as influências do primeiro tempo do elemento da água. E a ideia é que a gente entenda a partir dos selos oraculares qual o nível de consciência que está na sombra, qual o nível de consciência que precisa de uma atenção, qual o movimento que vocês precisam dar para esse mês, né, para que vocês direcionem o mês de vocês para ser um pouco mais leve, um pouco mais próspero, um pouco mais alinhado com aquilo que vocês acreditam que merecem viver na vida de vocês. Então a gente vai desbravar, né, esses impulsos elétricos que a gente recebe da natureza e ver como é que, qual o conselho melhor para vocês lidarem aí melhor com esse mês que está indo para o final, né? Então boa sorte para todo mundo. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, né? Então pega aquilo que ressoa com a tua energia, pega aquilo que ressoa com o teu momento atual, aquilo que não ressoar, entrega para o universo, né? Entrega para as energias da natureza para que chegue nas pessoas certas. Pessoal que nasceu no mês de agosto se identifica com o signo de Leão. O nível de consciência que cai primeiro é o bloqueio. Então, o que o bloqueio está bloqueando? As virtudes de vocês. Então é como se vocês estivessem com dificuldade de colocar, né, de manifestar essa virtude. Pode ser um bloqueio por conta de um trauma, pode ser um bloqueio por conta de uma dificuldade de olhar para essas virtudes como algo pessoal, assim como um desenvolvimento próprio, né? Então esse bloqueio ele fala de algum bloqueio energético também, né? Algum tipo de comportamento que vocês podem estar tendo, algum tipo de pensamento, algum tipo de emoção que pode estar bloqueando essas virtudes, né? Então precisa estar atento à forma como que vocês vêm olhando para si e para aquilo que vocês acreditam que seja um potencial, né? Porque as nossas virtudes, elas sempre falam sobre um potencial nosso, alguma coisa que nasce de dentro para fora. É alguma coisa onde a gente se espelha para fazer uma parceria, né? Então tem muitas pessoas que trabalham com as suas virtudes, né? Que desenvolvem as virtudes a partir das relações. Então vocês precisam estar atentos a esse mês a que tipo de comportamento vocês podem estar tendo, a que tipo de pensamento que pode estar levando a vocês a não acreditarem que isso que vocês carregam internamente é uma virtude, que isso que vocês têm como potencial é uma virtude, né? Então o oráculo pede para que vocês olhem para aquilo que se diz respeito ao nível de consciência da justiça, né? Será que é justo vocês estarem vivendo ou se comportando da forma como vocês se comportam, ou tratando as pessoas da forma como vocês estão tratando, né? Será que esse tipo de ser humano que vocês querem se tornar? Será que esse tipo de pessoa que vocês querem ser, se ver a partir dos espelhos da vida, né? Que, né, os espelhos denunciam quem a gente são, né? Denunciam a forma como que a gente se trata, né? A partir da vivência que a gente tem com o próximo, né? Então o oráculo ele pede que vocês busquem internamente,
né, resgatar esse senso de justiça, né? Será que é justo vocês estarem muitas vezes vivendo uma situação que diminui a potencialidade de vocês? Será que é justo vocês estarem se colocando num ambiente tóxico? Pode ser por algum tipo de pertencimento, pode ser por vocês estarem acostumados, conformados com esse tipo de situação, mas que vocês não conseguem ter a clareza de que isso pode estar minando as virtudes de vocês, que isso pode estar bloqueando e dificultando que vocês tenham acesso a esses potenciais próprios de vocês, a esse autodesenvolvimento que vocês têm, né? Então, quando a gente resgata o nosso nível de consciência da justiça, a gente começa a se questionar se os ambientes, se as pessoas com quem a gente convive estão contribuindo, estão somando, estão condizendo com a realidade com que a gente quer criar, né? Sempre na balança da justiça existem as duas polaridades, né? A polaridade das coisas positivas e a polaridade das coisas negativas, né? Porque a justiça pede para que quando a gente entra em contato de novo com a nossa criatividade, a gente sempre perceba se aquilo que vai ser criado a partir dessa parceria que a gente cria, se aquilo é realmente benéfico para o coletivo, né? Então ela é uma carta, né? Ela é um selo oracular que fala muito da energia do fogo, né? Porque o fogo ele é o elemento que burila as coisas, né? E aqui é uma tiragem para as pessoas do elemento do fogo, né? Do segundo tempo do elemento do fogo. Então o fogo ele sempre tem essa questão de estar construindo ou de estar destruindo, né? O fogo é um modelador dos nossos comportamentos, do nosso senso ético de construção, né? Então o oráculo ele pede, né, para que vocês nesse mês busquem esse senso de justiça, né? Resgatem esse fogo interno de vocês, façam jus, né, a esse arquétipo do leão, a esse arquétipo do sol, que é aquela pessoa que age conforme a consciência interna direciona as suas escolhas, sabe? Aquela pessoa que sabe das suas qualidades, que sabe dos seus potenciais, mas que também tem um senso comum, um senso de justiça do mundo, onde sabe que não precisa passar por cima dos outros para ter o que é seu, né? Aquela pessoa que sabe que para alguma coisa ser benéfica para todo mundo, ela tem que ser justa também, né? Então o oráculo ele ele pede para que esse mês vocês foquem nesse senso de justiça, para que vocês também vejam o que pode estar bloqueando vocês e impedindo vocês de verem essas virtudes se manifestando, né? De verem o potencial de vocês se manifestando no mundo, né? Isso pode ser numa relação, o quanto que muitas vezes se colocar numa relação tóxica mina as nossas qualidades, né? Tira a nossa força de ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa empática com a realidade dos outros, né? Se é num trabalho, fala da gente ter o senso de ética tão bem estabelecido a ponto de não passar a perna no colega, a ponto de não precisar diminuir o trabalho do outro para ver valor no seu trabalho, né? Então o oráculo ele foca tanto na carta da justiça como um senso de vocês estarem focando a energia de vocês, como o movimento ser a carta da ascensão, né? De vocês procurarem melhorar os aspectos da realidade da vida de vocês, né? Pode ser uma ascensão, muitas vezes um senso de justiça para ver o que vocês precisam para uma realidade física, pode ser uma saúde ou uma atividade física também que pode estar impedindo com que essas virtudes elas se manifestem, né? Quando a gente não tem um corpo físico também saudável, um corpo físico que a gente cuida, a gente também não vai conseguir materializar talentos espirituais, né? O espírito e a matéria, né? Esse contraste, né? Do contraste que nasce a nossa consciência, né? Então é só a gente se colocando atenção nas coisas que são necessárias também na matéria, é que a gente pode também canalizar toda a potência do nosso espírito, da nossa alma, né? E
canalizar os nossos projetos, canalizar as nossas virtudes, né, que pode ser esse senso de justiça, senso de fraternidade, uma compreensão do porquê que a realidade pode estar se apresentando assim para a vida de vocês, né? Então as cartas aqui do tarô que complementam a nossa tirada é a Rainha de Paus, né, que fala sobre essa questão de abundância material, de cuidado com o corpo físico, né? Então, toda vez que a gente não cuida o nosso corpo físico, que nem eu falei, é como se a gente não estivesse preparando o nosso templo para carregar todo o potencial da nossa alma, né? Então, é preciso que vocês prestem atenção como que está sendo o cuidado, o que se diz respeito à parte física, à parte emocional, à parte mental e à parte espiritual, porque isso é o que pode estar minando realmente a força de vocês, que cai a carta da sombra também, né? A carta da sombra, a carta da força caiu na sombra. Então isso sinaliza também que é como se vocês não estivessem olhando para aquilo que dá força para vocês canalizarem os projetos de vocês. É como se vocês estivessem com um chakra básico ainda não muito bem estabelecido, né? Como se vocês estivessem com dificuldade de estabelecer aquilo que é básico, né? O que me dá força para construir um trabalho legal? O que me dá força para construir um hábito legal? O que me dá força para construir esse projeto que eu quero? Eu quero lançar um projeto na internet, quero lançar um projeto com um amigo, né? Independente da área que tu esteja, né? Quando eu falo de projetos, eu falo sobre a gente ter a ideia de canalizar alguma coisa que sai da nossa autenticidade, que sai da nossa originalidade, né? Então aqui o oráculo fala para vocês procurarem prestar atenção nas coisas que estão minando essa força de vocês, né? Será que não é preciso vocês terem alguns hábitos que contribuem mais para vocês conseguirem canalizar essa força, mais energia, né? Como é que tá a forma de vocês dormirem? Vocês estão tomando água? Vocês estão fazendo aquilo que é básico para que o corpo de vocês tenha a força de canalizar um ambiente onde a criatividade de vocês também ela possa se manifestar? Então é interessante que vocês prestem atenção nisso, né? As cartas que saíram para complementar o nível de consciência da justiça, saiu o Diabo e o 10 de ouros. Então fala sobre a importância de vocês cuidarem, né, desses prazeres, cuidarem desses prazeres momentâneos que muitas vezes a gente se coloca, né? Às vezes um uso excessivo de álcool, um uso excessivo de compras, algum vício em alguma coisa assim. Então aqui fala sobre vícios, né? Vocês estarem passando por um momento onde os vícios eles estão tomando conta da realidade de vocês. E aí já vem o questionamento, né? É justo com os meus sonhos eu deixar muitas vezes de realizar as coisas que eu preciso só por estar vivendo os prazeres da matéria? Será que as minhas construções que vão me levar a eu viver a vida que eu acredito, a viver essa idealização de trabalhar numa carreira que eu gosto, de me relacionar com as pessoas que eu quero, será que vale a pena eu ficar só nesse vício e deixar de lado essas outras oportunidades que as minhas relações, que o meu trabalho, que o meu profissional estão me proporcionando? O quanto que vale isso realmente de fato para a vida de vocês? Então aqui para complementar a carta da Ascensão saiu o As de Paus e a Rainha de Paus. Fala sobre esse movimento que vocês precisam fazer a partir daquilo que vocês querem de fato construir na vida de vocês, né? O que eu preciso deixar, qual comportamento eu preciso deixar de ter para que eu construa um comportamento mais amadurecido, para que eu construa uma realidade onde eu sinta mais vontade de ter disciplina, eu sinta mais vontade de ter constância, eu sinta que aquilo me preenche de uma outra forma, né? Então, quais melhoras eu preciso fazer no que se diz respeito ao meu comportamento, né? Aquilo que me traz esse senso de vontade, aquilo que faz com que o meu fogo interno ele se mobilize, né? O que mobiliza internamente a vontade de vocês, né? Principalmente a galera que nasce no mês de agosto, né? São regidos pelo elemento fogo, né? Tem muito forte no mapa, principalmente por estar caindo no sol, né? Esse elemento fogo, esse elemento que diz que
aquilo que a gente quer construir, ele precisa desse burilamento, ele precisa dessa disciplina espiritual, né? Porque a nossa vontade, ela vem da nossa alma, né? E é esse fogo, né? O fogo do Espírito Santo, né? Então, é igual essa chama, né? O que eu preciso mudar no meu comportamento, na minha força de vontade, o que eu preciso realmente crer de verdade, quais são as minhas crenças, quais são os pensamentos que condizem com essa minha verdade, né? Então aqui caiu cartas bastante de fogo e terra, e nenhuma carta de ar e água, né? Então isso simboliza também essa necessidade de fazer esses questionamentos, de procurar também as emoções para ver como que vocês se sentem nessa realidade, para ver se isso realmente está de fato com aquilo que vocês querem construir para a vida de vocês, né? Então só a partir dessa revisão de consciência que a gente precisa fazer, só a partir desses questionamentos que a gente precisa fazer, e sentindo mesmo a vida, né? Sentindo, né? Aproveitando que estamos recebendo a influência do primeiro tempo do elemento da água, né? Deixar com que essas águas de março limpem o nosso campo espiritual, né? Limpem os nossos chakras para que a gente tenha mais clareza da vida que a gente quer ter, para que a gente tenha no nosso movimento a clareza do caminho que a gente quer seguir, né? A gente tendo um norte, a gente querendo sabendo onde a gente quer chegar, é muito mais claro da gente ter consciência se a gente está caminhando com aquilo que a gente quer ou se a gente de fato não está caminhando, né? Se não está caminhando com as pessoas, né, que vão contribuir para o nosso sucesso encarnatório, né, para o nosso plano, para toda essa nossa programação encarnatória que a gente faz, né? Então é interessante esse mês vocês aproveitarem toda a energia das águas de março, né, e se aprofundarem nessas águas internas, né, e fazerem esse mergulho no que se diz respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos, para que vocês vejam se tudo isso que vocês estão concretizando na vida de vocês está de acordo com a realidade que vocês querem criar, né? Porque se algo está tirando as nossas virtudes, se algo está bloqueando o que de mais puro e o que de mais eterno tem da nossa essência, a gente precisa ver o que a gente está ganhando em relação a isso, né? Por isso que sai a carta do diabo, para ver se essas construções estão de fato valendo a pena, né? Será que isso não é um comodismo? Será que isso não é algo só por puro prazer e por pura luxúria que eu estou dedicando meu tempo para realizar isso? Né? Então é interessante que vocês façam realmente toda essa revisão de vida mesmo, né? Para que vocês tenham cada vez mais clareza se essa é a realidade que vocês querem criar. Certo, gente? Então essa foi mais uma tiragem, mais uma leitura oracular para as pessoas que nasceram no mês de agosto e se identificam com o signo de Leão. Se tu quer fazer uma leitura mais individual com a tua energia, se quiser descobrir como que estão os teus níveis de consciência, né, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado, né, se tu quer buscar uma ferramenta de autoconhecimento para saber como é que tu está lidando com algum tema da tua vida, como é que tu está lidando com alguma coisa que se refere a algum projeto de vida. Eu e a Rafa, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos os nossos contatos, redes sociais, para vocês entrarem em contato com nós, tirarem as dúvidas de vocês, marcarem essa sessão de vocês, que vai ser um prazer guiar vocês, né, aconselhar, dar um direcionamento a partir da leitura, né, dessa mensagem do oráculo para a vida de vocês. Certo, gente? Muito obrigado. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, compartilhar com a pessoa que você acredita que vai receber essa mensagem com o coração aberto, de uma forma bem generosa. Até a próxima e até mais.